Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Aqui a gente fala de mercado, de legado, e a gente recebe pessoas importantes que têm história, que traz alguns conteúdos muito interessantes. Então, nesse episódio, eu vou receber com muita felicidade a presença da doutora Nilka Donadil. A doutora Nilka Donadil, ela está imersa numa história muito interessante. Mas, acima de tudo, antes da gente começar, deixa eu perguntar aqui para a doutora Nilka. Quem é a doutora Nilka Donadil? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, Edivelton. É bom estar realmente entre amigos. Tá? Bom, Nilka Donadil é uma pessoa que tem história dentro da reprodução. Eu acho que sou uma das pessoas vivas que conhece a reprodução, a história da reprodução brasileira por inteiro. Tá? E dentro disso eu acabo tramitando tanto dentro da parte clínica quanto da parte do laboratório. Eu vivenciei as angústias do meu pai no começo da reprodução assistida, nas incertezas, num caráter, a reprodução tinha um caráter muito empírico, né? Não existia, se fazia ciência, se tentava, se administrava de uma forma muito empírica, se experimentava literalmente. E hoje eu vejo uma reprodução completamente distinta, padronizada, e ter vivenciado tudo isso é uma experiência única, extremamente gratificante em todos os aspectos. Muito bom. Então, a doutora Nilka é uma especialista em reprodução assistida, com uma história incrível. E na sua resposta você disse que você citou seu pai. Mas quem é seu pai? Nilson Donadil foi uma pessoa excepcional, um caráter também, uma pessoa difícil na realidade, mas um caráter excepcional, irrequieto, sempre buscava algo novo e realmente foi um dos pioneiros na área de reprodução assistida no Brasil, sem dúvida alguma, e deixando todo um legado, não só das técnicas em si, por ele ter realmente começado a reprodução assistida no Brasil, mas por ter deixado uma quantidade imensa de discípulos. Meu pai sempre teve, né, essa vontade, essa necessidade de ensinar. Então, muitos que hoje tramitam dentro da área de reprodução assistida foram alunos do meu pai, inclusive eu. Incrível. Você é filha, claro, e foi aluna do seu pai enquanto pioneiro nesse mercado de reprodução assistida. Na realidade, a história do meu pai é uma história muito interessante, porque começou justamente... minha mãe não era brasileira, minha mãe é francesa. Eles se casaram, né? Meu pai era muito jovem e ele foi dono de um pronto-socorro no Largo do Paissandu, assim que ele se formou. E minha mãe percebia que meu pai não estava feliz ali e minha mãe começou a provocar um pouco meu pai para poder fazer alguma coisa diferente. E aí, em função da minha mãe ser, né, francesa, eles foram para a França em 1968, e lá meu pai começou a fazer citologia. Ele voltou para o Brasil e ele abriu um laboratório chamado LEGO, Laboratório Especializado em Ginecologia e Obstetrícia, que não existe mais, para fazer Papa Nicolau. Na sequência, ele se deparou com a infertilidade da minha mãe. Minha mãe tinha uma alteração uterina, uma hipoplasia uterina, e minha mãe já tinha uma perda aí de 5 gestações, de 3, 4 meses de gestação. E meu pai falou assim, bom, já sei onde eu vou resolver isso. Pegou minha mãe, voltou em 1970 para a França, e lá ele ficou com o Neter, só fazendo a parte de reprodução, onde ele fez o doutorado dele, inclusive, em morfologia endometrial. E aí minha mãe engravidou. Minha mãe, na realidade, uma semana antes de eu nascer, resolveu voltar para o Brasil de qualquer jeito. Falou que eu não nascia na França de jeito nenhum, porque senão iam achar, como ela tinha tantas perdas, que eu era adotada. E ela encasquetou e fez meu pai mentir, tá? Dizendo que ela estava grávida de gemelar,
para poder entrar num avião com 38 semanas de gestação e 1 semana depois minha mãe pisar no Brasil, eu nasci. Então, ele começou a reprodução por causa própria, né? E depois ele amou isso e seguiu, né? Inovando sempre na área e cresceu dentro disso. Então, e aí, na sequência, ele foi para Santa Casa, se tornou, né, o chefe da clínica de reprodução assistida, de reprodução humana. Na realidade, não existia reprodução assistida na época. E aí, né, depois de 78, quando nasce Louis Brown, ele começou a entrar na área de reprodução assistida. E aí tem todo o histórico, né, justamente eu sempre falo que foram um grupo grande de profissionais envolvidos no desenvolvimento da reprodução assistida no Brasil, que fez 40 anos, né? Agora 41. Então, meu pai fez grande parte desse desenvolvimento, começou em tudo que meu pai trouxe, que meu pai começou no Brasil. E uma parte interessante da história do seu pai, que eu já li e já ouvi comentários, é que ele criava alguns eventos. Ele foi meio que o precursor de hands-on, de preparação, de demonstrar em animais, né? Sim. E você chegou a pegar essa época? Peguei essa época, eram as épocas né, meu pai fazia os cursos de tutoriais. Isso, o nome era esse mesmo. Eram os tutoriais e ele fazia a parte prática porque ele queria disseminar a reprodução humana, começou com inseminação e depois até a reprodução assistida de alta complexidade, mas ele queria disseminar isso para o Brasil inteiro, porque ele queria que todos os pacientes tivessem acesso a todas as tecnologias. Meu pai sempre pensou desta forma, tá? Ele sempre pensou no paciente, então ele queria que no Brasil inteiro os pacientes tivessem acesso a essas técnicas. Então, ele começou a ensinar os médicos do Brasil inteiro a fazerem inseminação, fazerem reprodução assistida. Então, eu peguei uma época em que eu também participei desses tutoriais, dando aula, e tem né, fatos hilários, né, de, por exemplo, a gente ter que estimular os hamsters e, assim, a gente perder... né, os ratinhos que fugiram da gaiola num lugar não muito apropriado para eles fugirem, entendeu? De uma gaiola em cima do carro, em frente à Santa Casa, que a assistente do meu pai esqueceu que a gaiola estava em cima, entrou no carro, saiu, a gaiola caiu, espalhou hamster para a Santa Casa inteira. Assim, tem muita história, assim. História não falta, Erivelton, mas assim, fica na memória. Sim, muitos colegas assim, seus comentam isso. Sim. Que, assim, para essa geração mais nova, o que é um tutorial? Descreva o que é como era um tutorial. Era um evento? Era um evento em que, inclusive, teve um tutorial magistral, onde meu pai fez questão, porque o que acontecia na época? E ainda é assim. Quando você tem um chefe de um serviço, às vezes ele não quer mostrar uma fragilidade por desconhecer uma técnica nova. E ele começa a dificultar os novos a... né, se despontarem dentro de uma área que não é tanto do domínio. Então, para quebrar isso, meu pai fez um tutorial magistral. Ele chamou vários chefes de serviço, tá, do Brasil inteiro para fazer um tutorial de laparoscopia, por exemplo, para justamente operar endometriose nas pacientes. E ele só tinha titular de serviço. E o tutorial nada mais era do que ensinar no hands-on. Pegar na mão e falar assim, você vai fazer. Então, dentro da reprodução, a gente ensinava a fazer, por exemplo, o processamento seminal, tá? E na parte clínica, sempre, por exemplo, ultrassom, meu pai fez um evento onde, né, 400 médicos aqui em São Paulo, foi o evento da Flasef, eu não lembro que ano que foi, e que ele ensinou 400 médicos a fazerem ultrassom. Ele fez uma clínica de ultrassom em pleno IMB. Tá? Ele trouxe um monte de pacientes da clínica privada para serem atendidos dentro da IMB por 400 médicos. Então, meu pai tinha muito isso, essa vontade de ensinar, de disseminar conhecimento em pró dos pacientes.
Pô, que bacana. Doutora, nós estamos aqui falando do Dr. Nilson Donadio e pode acontecer que quem esteja assistindo, e principalmente essa geração mais nova, talvez até nem saiba ou não leu ainda que ele foi o responsável por fazer o que hoje chamamos de primeiro bebê de proveta com uma equipe 100% brasileira. Né? Sim. Então, assim, tem uma série de informações relativas a isso, registradas aí pela SBRH, em revistas, e enfim. Fala um pouco sobre isso e como foi o papel dele, como ele atuou ali. Ele sempre foi muito discreto, também estava dentro da Santa Casa, que tinha algumas barreiras. Sim. Mas, de fato, você que está assistindo, o Dr. Nilson Donadio, ele liderou e foi, de fato, o primeiro especialista a fazer o primeiro bebê de proveta. Então, o que acontece? Meu pai criou o Centro Brasileiro de Reprodução Humana, que é o CBRH, dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E aí o que aconteceu? Começaram todas as pesquisas e, como eu falei, as coisas eram muito empíricas. Né? E aí ele começou a montar um laboratório e, em paralelo, tinha um grupo do Milton Nakamura. E aí os dois fazendo, né, cada um dentro do seu serviço, e aí, agora, se não me engano, foi em 82, acho que foi em 82, que foi quando o Nakamura trouxe a equipe de Melbourne para São Paulo. Então, estavam na equipe o Tronson e o Luca Gennaroli. E foi essa época que ele iria né, constituir uma equipe, né, onde tinha ele como brasileiro, fazendo a parte clínica da captação laparoscópica. Olha isso, a gente fazia a aspiração, não era transvaginal guiada por ultrassom, era por laparoscopia. Não existia análogo, então o horário... Eu lembro de ter feito laparoscopia com meu pai de madrugada, que é o horário que a mulher iria ovular. Então, nós estamos falando de uma outra realidade. Só que quando veio essa equipe para o Brasil em 82, teve aquele incidente, né, um infortúnio, um acidente anestésico durante um procedimento, e que isso, muitas pessoas não conseguiram separar, né, o que foi o incidente anestésico da técnica de reprodução assistida. A coisa ficou meio embolada e ficou um pouco difícil nessa época tramitar em seguir, né, de uma forma muito, muito clara, muito transparente, com a evolução da reprodução assistida no Brasil. Então, esse incidente realmente fez o Brasil, né, demorar mais do que era previsto para começar realmente a fazer a técnica. E aí, então, em função desses receios de tudo que aconteceu, as coisas foram mais lentas e foram um pouco mais tímidas, um pouco mais escondidas, toda a evolução da reprodução assistida no Brasil. E aí teve né, um casal, e como meu pai estava dentro de um serviço da Santa Casa, quando nasceu o Luiz Brown, o Papa fez a seguinte declaração: se os homens que assim fizeram tiveram boa vontade, eles têm grande mérito perante Deus. Mas logo na sequência, um pouco mais para frente, a igreja começou a questionar a reprodução assistida. E meu pai estava inserido dentro do laboratório, dentro da Santa Casa. Então, houve uma pressão da Santa Casa em que as coisas ficassem realmente muito em segundo plano, não aparecendo. E aí, houve o nascimento de uma menina, alguns meses, acho que uns 3, 4 meses antes da Ana Caldeira nascer. E a Ana, independente, foi feita também com uma mistura, né? Não só para uma equipe 100% brasileira, mas, de novo, veio o Tronson, veio o Luca Gennaroli junto com o Milton. E aí, né, o que acabou aparecendo foi a terceira criança do meu pai, que foi o Franco, porque ele foi a primeira criança dentro de um hospital onde foi sem nenhum custo, né? Então, é um casal que, né, usou da Santa Casa, não teve que arcar absolutamente com nada. Então, essa criança acabou aparecendo na mídia. E que foi um começo, acho que no começo, meio de 85,
tá? E aí, depois de muitos anos, Erivelton, acho que foi por volta de 90 ou 91, que uma repórter específica acabou tendo acesso a algumas conversas em paralelo, até com pacientes, não foi nem com meu pai, e que ela trouxe à tona essa história da Santa Casa, ter sido a pioneira, né, na primeira criança de fertilização in vitro no Brasil. E ela trouxe isso, e mais uma vez, como eu falei, por uma questão de sigilo, os pacientes assinavam, até em função da Santa Casa, e um pouquinho também de receio, que não, como eu falei, era muito empírico, tinham poucas crianças nascidas e ninguém sabia o que podia, de repente, acontecer se alguma coisa desse errado. Tá? Então, as coisas eram realmente um pouco mais... num nível mais tranquilo, não com muita divulgação, para se testar um pouco a técnica também. E aí, em função disso, tinha todo esse sigilo em que tanto dos dois lados, né? O paciente tinha que seguir e o lado médico também, envolvendo também a Santa Casa. Então, e aí isso veio à tona em 91 com essa repórter, e aí apareceu essa primeira criança, não apareceu a criança, que meu pai nunca divulgou, por uma questão justamente legal, inclusive. Mas é assim, independente de qualquer coisa, como eu falo, as pessoas falam assim, mas você tem toda essa documentação? Tenho. Mas não tem o menor sentido. Eu acho que, independente, meu pai deixou um legado. Sem dúvida. Ele participou com um grupo de profissionais excepcionais que criaram a reprodução assistida. Então, isso basta. Foi essa convivência com o seu pai e essa visão da formação, do legado, que te transformou talvez numa das especialistas que mais formam gente hoje? Porque você está num serviço de formação, o antigo Pérola Byton, vou colocar aqui antigo, depois você explica o porquê, e hoje no Hospital da Mulher. Mas a sua história, como especialista, ou como depois que você deu sequência, já sem o seu pai, você não ficou 100% no consultório, você sempre teve um pé na formação, no meio acadêmico. Eu diria que talvez hoje você tenha sido um dos que mais tenha formado gente. Reprodução especialista, embriologista. Como é que é? Você gosta disso? Eu amo isso. Eu acho que a gente né, a genética existe, a maçã nunca cai muito longe da árvore, e eu via o brilho nos olhos do meu pai em ensinar, e eu acho que eu tenho a mesma paixão. Tá? Né, dentro de uma instituição pública, eu comecei no Pérola, por incrível que pareça, na oncologia, porque eu queria ter mão cirúrgica. Aí, em paralelo, sempre fazendo a parte de reprodução. E aí eu fui para o HC, eu gerenciei o laboratório de reprodução assistida do Hospital das Clínicas. Aí depois eu voltei para o Pérola e hoje eu gerencio o laboratório de reprodução assistida do Pérola, que hoje virou Hospital da Mulher, porque, né, houve uma modificação, inclusive com investimento, né, uma parceria público-privada. Então hoje é um hospital completamente diferente. Mas eu estou à frente do laboratório faz mais de 15 anos. E dentro o Pérola e hoje o Hospital da Mulher, a gente sempre teve a necessidade e justamente o legado de formar tanto clínicos quanto embriologistas. E ele continua fazendo exatamente isso. A gente tem uma residência na parte clínica e a gente forma embriologistas que são realmente absorvidos muito rapidamente pelo mercado. Então, o Pérola tem tanto o lado assistencial quanto o lado de ensino, que sempre me encantaram. Então, você poder oferecer para um casal que não tem recurso, tá? Todo um tratamento que hoje eu te digo, Erivelton, não perde absolutamente nada para um serviço privado, tá? Você teve a oportunidade de conhecer o Hospital da Mulher. Realmente, eu falo assim com muita sinceridade.
o casal tratado hoje pelo Hospital da Mulher não tem prejuízo nenhum em nada do que é feito no hospital privado. E isso para a gente é um grande orgulho de ter participado dessa história por mais de 15 anos, à frente do laboratório e formando tantos especialistas que são realmente absorvidos e se tornam destaque dentro da área de reprodução. Então, isso é extremamente gratificante. Eu fico muito mais feliz, muitas vezes, de estar dentro do Pérola do que estar simplesmente no consultório. Eu acho que a gente tem muito mais para oferecer, né, do que simplesmente reter o conhecimento. Então, eu acho que difundir tudo que a gente aprendeu, toda essa experiência de tanto tempo que eu herdei do meu pai, eu acho que faz parte, é essencial e faz toda a diferença. É o que me faz sentir fazendo algo diferente. Entendi. Parece até que a doutora tem pelo menos o brilho no seu olho, que você tem mais prazer estar no laboratório, no Pérola, ou melhor, no Hospital da Mulher, formando pessoas do que propriamente lá no consultório. Parece que você se realiza mais. Eu acho que os dois me trazem, né, um prazer gigante, mas o fato de... Qual a melhor forma? Eu estou no consultório, eu atendo as minhas pacientes com todo o carinho, tudo isso, mas o que eu conheço para ali. Só que a hora que eu vou para o Pérola, eu estou indiretamente, assim, atendendo uma quantidade muito maior de pacientes. Não só aqueles que estão dentro do hospital, mas ensinando, porque este aluno vai ser vetor de atender um número muito maior de mulheres, de casais. Então, assim, é uma forma realmente de ampliar muito mais esse atendimento, de passar um legado, de passar um conhecimento, de fazer um atendimento adequado, técnico, humano. E eu acho que é aí onde eu me realizo. Não quero que eu me realize pouco no consultório, me realizo muito, mas é uma forma de multiplicar, que eu vivenciei por tantos anos. Quem conhece ou te acompanha bem próximo percebe a sua conexão com o laboratório de embriologia. Incrivelmente, você tem ali uma presença dentro do laboratório muito grande. Qual é seu papel hoje no laboratório de embriologia enquanto formadora, ou seja, no seu ambiente ali de formação de pessoas? Bom, a minha formação, eu sou médica, tá? Então, por isso que eu trabalho no consultório fazendo a parte clínica da reprodução assistida. Mas, justamente, quando eu estava junto com meu pai era muito, muito certo, então ele falou assim, bom, se você está na faculdade, mas quer trabalhar comigo, você vai começar pelo laboratório. Ok? Porque ele achou um espaço onde eu não teria contato diretamente com os pacientes, e eu comecei a ficar com o Paulo, né, o vulgo PP, Paulo Proveta. Paulo Mateus. Paulo Mateus, que é justamente o embriologista da equipe verde e amarela responsável. Você trabalhou com Paulo Mateus? Trabalhei. O Paulinho foi meu tutor, entendeu? Dentro do laboratório. Então, eu cresci, justamente comecei na medicina na faculdade, no meio da faculdade eu comecei fazendo laboratório e, né, voltava no meio da faculdade para poder ajudar a fazer os ciclos dentro do laboratório. E isso foi me trazendo um diferencial, porque eu conhecia os dois lados. O lado clínico e o lado da embriologia. Eu fiquei muito tempo na bancada mesmo, fazendo os ciclos de reprodução assistida, injetando, fazendo toda a parte clínica do laboratório do meu pai, em paralelo à parte, né, laboratório e clínica. E o que acontece? Eu sou de uma época em que o embriologista não tinha tanta voz, né? Eu falava que os embriologistas tinham uma época que faziam receita de bolo. Tá? Ou seja, a técnica é essa, seguiam, não questionavam, não tinham uma conversa de igual para igual com o clínico. Então, o clínico dominava tudo de uma clínica de reprodução assistida, né? Então, o embriologista fazia aquilo que o clínico achava melhor. Ele não mudava, ele não opinava. E eu sempre que dava aula para os embriologistas, eu falava assim,
estudem, tenham know-how, não façam a receita de bolo, expliquem o porquê vocês estão fazendo, conversem. E foi aí que foi surgindo o papel da Nilka nesse mundo, nessa conexão entre o laboratório e a parte clínica. Então, hoje, o que eu faço? Claro, se eu tiver por uma bancada, eu vou, é muito tempo de experiência. Mas é claro que o pessoal mais novo tem muito mais handling do que eu. Só que fazer essa interface entre a parte clínica e a parte laboratorial. Então, eu consigo olhar o que aconteceu no laboratório, que de repente não evoluiu da forma que nós gostaríamos, mas eu consigo ir para a clínica e entender de repente o porquê. E tentar, juntando esses dois lados, fazer uma oferta melhor, ou visar um tratamento melhor para esse casal. Tá? E o inverso, às vezes eu tenho reuniões com minhas embriologistas que eu consigo trazer uma visão clínica para explicar algumas coisas específicas. Desde, quando você vai ensinar um embriologista novo, desde o estímulo ovariano, desde da parte genética, desde como que a clínica, o que aquela paciente tem especificamente que vai interferir na parte laboratorial. Então, eu faço hoje uma parte administrativa e de interface entre o mundo da clínica e o mundo laboratorial. E com isso eu acho que o resultado final é um resultado muito bom, assim, do ponto de vista de tratamento para os pacientes. Então, eu acho que é um papel que em todas as clínicas teria que ter um papel desse meio de caminho, né? De ter essa visão completamente aberta dos dois lados. Quer dizer, você acaba instigando ou pedindo que o embriologista vá um pouco além do lab, no sentido que ele precise ter uma visão mais ampliada. Com certeza. E você dá essa perspectiva para ele, porque afinal de contas você é um especialista te mostrando uma nova perspectiva, tipo o embriologista. Eu acho que isso completa bem a formação do embriologista. Sim. É por isso que os embriologistas, lá do Pérola acabam sendo muito rapidamente absorvidos pelo mercado e se despontam, porque eles têm uma visão um pouco mais da clínica também. Então, eles conseguem sentar junto com a parte administrativa, com os médicos das clínicas e conversar. Olha, eu sei que existe este fator que pode estar influenciando na qualidade embrionária. Eu acho que este caso a gente deveria fazer isso porque o paciente tem um aspecto clínico específico. Então, eles vão criando uma visão um pouco mais ampla e não só laboratorial. Um pouco da parte clínica também. Quantos embriologistas por ano ou por formação você recebe? Como é que faz para conseguir uma vaga lá? Na realidade, a gente, desde que o Pérola virou Hospital da Mulher, a gente vem adequando um modelo um pouco diferente. Uhum. Então, no Pérola, o estágio eram de 2 anos. 2 anos. Porque eu acho que para formar efetivamente o embriologista, 1 ano é pouco para ele poder sair literalmente fazendo, não tendo que aprender mais nada. Quer dizer, aprender, a gente sempre aprende, mas certo. Digo completo para entrar numa clínica e fazer. Hoje, o Hospital da Mulher, a gente tem estágio de 1 ano, tá? Para entrar tem que fazer uma prova e uma entrevista. É uma área concorrida do hospital, a reprodução assistida, tanto para a parte da residência, quanto da especialização, quanto da embriologia, são serviços de nome para ensino, então é uma procura grande, por isso que a gente tem que fazer prova, tem que fazer entrevista. E como eu falei, e além disso a gente tem alguns outros que a gente acaba recebendo, por exemplo, do Sírio, que algumas pós-graduações, elas usam um pouco, mas assim, é mais observacional. É diferente de quando faz o estágio com a gente, que é absolutamente hands-on. Tem alguns que fazem observacional. E também participam e vêm, por exemplo, do ano passado, a gente teve alguns embriologistas da pós-graduação que fizeram a prova, porque viram como o laboratório e o que a gente tem para oferecer. Tá, Erivelton, eu acho que a gente tem muito o que oferecer para quem está justamente
começando nessa jornada da reprodução. O seu laboratório talvez esteja aí entre um dos melhores do Brasil e da América Latina. Eu estive lá, eu vi. Confesso que quando fala-se de um serviço público, não é a melhor imagem que a gente imagina, mas eu vi e já tinha escutado algumas pessoas que também viram e, sinceramente, eu acredito que esteja entre os melhores, em termos de recursos, em termos de equipamento, em termos de praticamente tudo, espaço físico, tudo, é incrível. As pessoas que não conhecem o Hospital da Mulher, né, eles realmente existe, por ser um serviço público, as pessoas subestimam um pouco o que é o Hospital da Mulher, o que é o tratamento que é oferecido para os pacientes. E como eu disse anteriormente, ele não perde nada, Ivelton. O casal que faz um ciclo de reprodução assistida no Hospital da Mulher hoje, ele vai ser tratado bem de todas as formas, tanto do lado humano, de um tratamento humano, quanto a parte técnica. Entendeu? Então, não existe... É injusto subestimarem hoje o Pérola, porque, né, que é o Hospital da Mulher, porque ele é um laboratório excepcional. Sem dúvida. E num país onde o acesso precisa ainda melhorar absurdamente demais, um centro de excelência como esse seria o sonho para muita gente que não consegue. E não é fácil conseguir também, porque existem regras para acessar o serviço, né, doutora? Não está 100% disponível. Existe um fluxo em que o paciente é triado, não é isso? Sim, ele tem que entrar obrigatoriamente pelo sistema CROSS, né? Então, são abertos um número, né, de vagas mensais. E mudou muito o modelo do que era o hospital anteriormente. E hoje, no passado, a gente tinha uma fila, a paciente vinha, se inscrevia, envelhecia na fila esperando a sua vez. Agora não, a paciente, ou uma vez que ela consegue entrar para o serviço, em 3 meses ela faz a fertilização, o ciclo dela, tá? E com tudo, né? Medicação Tudo. completa. É 100% gratuito, não existe... É custo zero para o paciente. Tá? Incrível. Ele tem a filosofia do serviço, né, público, que é custo literalmente zero. Nada. Porque a gente sabe que existem vários serviços que cobram a medicação, né, não cobram o ciclo, ou cobram taxas menores. Mas, assim, como o serviço realmente público, 100% gratuito, é um dos maiores serviços da América Latina, com certeza. Sem dúvida. Doutora, assim, a doutora é uma especialista e viu toda essa transformação, talvez a mais privilegiada de ter visto de ângulos que só você viu, de estar próximo de alguém como seu pai, de ver toda a transformação que ele provocou, que ele implementou no mercado, e agora já numa posição de maturidade na sua carreira, formando essa quantidade de pessoas que passam pela sua supervisão. Como é que a doutora vê essa nova reprodução ou o momento atual? Me fala um pouco da sua visão. Pode falar como especialista ou como mulher de negócios ou como a doutora preferir. Eu acho que a reprodução assistida, não só no Brasil, no mundo, ela está mudando muito a característica dela. Tá? A gente saiu de uma coisa empírica, tá, para uma coisa completamente diferente, empresarial, tá? Não só a reprodução assistida, mas a medicina como um todo, né? Hoje você não trata... antigamente era uma coisa médico-paciente, né? Uma coisa muito restrita, e hoje nós estamos falando de uma instituição que absorve um paciente, que se preocupa com a jornada desse paciente, não só com o resultado final, mas com todo o caminho, esse percurso. Tá? Então, a forma de encarar o tratamento, né, a abordagem com o paciente mudou muito. Hoje, a gente percebe muito a parte tecnológica se desenvolvendo muito
entrando dentro dos laboratórios de reprodução assistida, né, com uma velocidade gigantesca, tá? E isso vem mudando justamente a forma de se trabalhar dentro do laboratório, mas isso me preocupa um pouco, tá? Eu que vivenciei a história, eu acho que assim, isso é a história da medicina. Tudo que aparece novo dentro da medicina alguém fala assim, olha, eu trouxe uma técnica nova, aí de repente todo mundo em volta fala assim, eu também faço. Né? Porque não pode perder mercado. Se o vizinho faz, eu também tenho que fazer. Mesmo que não faça, começa a mexer para fazer. Então, uma técnica surge, aí todo mundo começa a falar que é a melhor técnica do mundo, melhor, até que alguém fala assim, olha, alguém que tem um pouco de coragem, fala assim, eu não estou vendo tanto resultado com essa técnica, não. Não estou conseguindo. E aí você começa, de repente, ver a técnica ser criticada ao extremo. Tá? Então, aí a técnica passa a ser a pior técnica do mundo. Porque um começa a criticar, todo mundo critica. Até o momento que a técnica começa a chegar num patamar onde ela vai ficar. Tá? Então, você viu, por exemplo, o ICSI. Todo mundo fazia, de repente todo mundo criticou, e hoje é uma técnica super consagrada, e que não existe hoje a reprodução assistida sem o ICSI, mas a gente veio, por exemplo, a época do Super ICSI, né, também começou, todo mundo fazia, todo mundo falava que melhorava resultado, de repente caiu e hoje está em absoluto desuso praticamente. Então a gente percebe essa curva, né? Todo mundo faz, todo mundo critica e aí chega no patamar. A gente está vendo muito isso, tá? Por exemplo, hoje cada vez mais se critica algumas técnicas, os end-zones, né? Os end-zones dentro da reprodução assistida estão cada vez sendo questionados, né? Essa aplicação um pouco de uma forma massiva de algumas técnicas sem uma individualização adequada. Então, hoje se questiona cada vez mais o porquê, e apesar de toda essa tecnologia, a taxa de gravidez por ciclo iniciado está mais baixa do que era antes, né? Até onde esse manuseio excessivo de embriões tá trazendo real benefício, né? Então a gente tem que ter eu acho que nós estamos numa fase dentro da reprodução assistida, como eu falei, não só na reprodução assistida, mas eu acho que globalmente, de parar um pouco, pensar qual é o caminho que a gente está seguindo. Tá? Eu acho que a gente está numa fase um pouquinho de retrocesso para reavaliar alguns exageros que foram trazidos por essa corrida tecnológica. Então, a gente está falando sobre... Ninguém questiona, né, a avaliação do caso do PGTM para as doenças, né, imunogênicas, ninguém vai discutir, mas, por exemplo, um PGTA, que é uma avaliação, né, a biópsia na busca das aneuploidias indicadas de uma forma ampla, sem uma indicação clara. Então, hoje você vê críticas, você vê até mesmo processos, né, de paciente contra laboratórios de genética. Então, eu acho que nós estamos numa fase um pouco de dar uma freada em tudo que a gente evoluiu tão rápido para fazer aquela lição de casa de olhar para trás e colocar cada técnica no seu devido lugar. Então, eu acho que nós estamos nessa fase de reavaliação da medicina da reprodução assistida, sempre incorporando novas tecnologias. Como eu falei, a IA está aí, está sendo cada vez mais incorporada dentro do laboratório, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu falo, pera um pouquinho, vamos lá de novo, né? Começou a ser inserido no laboratório, já está disseminando isso, tá se dando relatórios para paciente. Opa, pera lá, mas tem margem de erro. Calma, vamos devagar. Então, a gente vê uma velocidade na necessidade de aplicação dessa tecnologia sem muito crivo. Então, eu acho que nós estamos numa fase de, espera um pouquinho, vamos readequar, vamos reavaliar, vamos diminuir a velocidade. Eu acho que a gente está vivendo isso. Tá? E é um pouco de paralelo do que a gente vê hoje como um todo, né, da evolução
né, do relacionamento pessoal, social e tudo isso. E isso é um reflexo, acho, né, do mundo como um todo, e a gente está vivenciando isso também na reprodução assistida. Uma freada né, nas tecnologias para ver o que vale a pena, o que não vale, para colocar, individualizar o tratamento. Eu tenho um pouco de receio né, de uma massificação de atendimento, tá? De uma forma não tão individualizada, né? Então eu acho que é assim, você pode ter uma técnica ou uma abordagem que serve para 80% dos pacientes. Ótimo, serve 80% dos pacientes. Mas tem 20% dos pacientes que tem que ter um tratamento individualizado. Certo. E eu acho que o que está acontecendo muitas vezes é não se está dando a determinada atenção para esses 20%. Esses 20% estão dentro Do pacotão. desse pacote. E aí que eu sinto que as coisas estão perdendo um pouco. É aí que você discute por que o número de ciclos de taxa de gravidez para o ciclo iniciado reduziu, em vez de pelo menos se manter no mesmo patamar. Eu acho que está se perdendo o olhar da exceção. Entendo. Ou Isso seja, me preocupa um pouco. aí tem que ser um olhar mais experiente, mais treinado, ou que este profissional segmente melhor cada caso. Exatamente. E eu acho que as pessoas não estão dando talvez a devida atenção para a exceção. Então a coisa fica meio que, né, tudo como você falou, um pacote de atendimento, né? Entendo. É um protocolo fixo na instituição, é um protocolo de menor custo, então eu acho que 20% das pessoas que necessitam de tratamento de reprodução assistida deveriam ter um tratamento um pouco diferente. Então, um tratamento pode servir para 80% da população, mas 20% tem que ser diferenciado. E talvez a forma que a reprodução assistida tem sido trabalhada nesses últimos tempos não dê tanto espaço para essa individualização. Entendi. Se perdeu um pouco. Eu acho que agora, como eu falei, está se voltando um pouco para trás nesse sentido de realmente se preocupar um pouco mais. Não, por exemplo, freeze-all. Mas freeze-all para todo mundo? Hoje será? É quase isso. Sim, mas será? Não sei. Eu não concordo. Entendo. Tá? Eu acho que tem que individualizar. PGTA para todo mundo? Não, eu não concordo. Tá? Não, vai ganhar tempo? Espera um pouquinho. Né? Existem alguns sofismas. Né? Uma coisa é eu falar taxa de gravidez, né, por transferência. Outra coisa é eu falar taxa de gravidez por ciclo iniciado. Claro, se eu faço PGTA em todo mundo, tenho várias pacientes que eu não vou transferir embriões, mas, claro, a taxa de gravidez por transferência vai aumentar, mas por ciclo iniciado, será que aumenta? Será que eu não estou descartando embrião que eu não precisaria descartar? Né? Então, é exatamente isso, assim, tipo, freeze-all para todo mundo, PGTA para todo mundo. Tá? Esse pacote me incomoda demais. Entendo. Tá? Entendo. Então, por isso que eu acho que agora as coisas estão começando a serem questionadas nesse aspecto. Por outro lado, o paciente chega no consultório cada dia mais questionador e pseudo-entendedor. Né? Pseudo-entendedor. E, de certa forma, pauta a relação, pauta o que ele está buscando. Vou te dar um exemplo. Uma vizinha minha, uma colega minha, conhecida, fez isso. Né? E ela, de certa forma, tem essa expectativa também. Nós temos uma quantidade de profissionais jovens entrando no mercado. Nós estamos vivenciando uma troca de gerações, vamos colocar assim. Isso está acontecendo. Essa geração mais nova, eles têm pressa e algumas vezes despreparo suficiente. Mas tem muita gente boa fazendo coisas muito boas.
A doutora percebe que esse perfil do paciente mudou muito mesmo ou é só mesmo uma desculpa? O paciente mudou. Mudou. Mudou porque eu acho que o paciente tem que ter informação. Tá? Eu acho que informação, tanto é que eu não sei se você lembra, há uns anos atrás, eu fui uma das idealizadoras, eu e o Rafael Portela, do Filho, Fertilidade em Foco, Lembro. que foi um evento que justamente eu acho que o paciente, né, ele tem que participar do seu próprio tratamento. Ele tem que entender o que está acontecendo. Isso. Ele tem que ter acesso à informação. Ok. Perfeito. O que acontece, talvez, justamente por essa geração mais nova, falta experiência, né? Até mesmo de certa forma, saber como convencer o paciente daquilo que é certo para ele. É muito mais fácil se você tem um paciente na sua frente e que fala assim, não, a minha vizinha, eu brinco, eu já dei uma aula recentemente onde eu ponho o médico numa situação, cria um pouco, né, de desconforto, mas eu ponho a imagem do médico como um garçom. Tá? O paciente chega e fala assim, abre o cardápio, onde o cardápio está lá, todas as técnicas de Edzon possíveis. Aí o paciente fala assim, olha, eu quero Frisol, eu quero PGTA, eu quero isso, aquilo. E vai falando, teste disso, menu. E o médico passa a ser um garçom. Tomando nota e faz o que o paciente quer. Isso falta um pouco, talvez, justamente de experiência, de você convencer o paciente daquilo que é bom para ele. Tá? O que foi bom para a vizinha, nem sempre é bom para ele. Só que justamente pela sua correria, por essa pressa, os médicos cada vez mais se rendem ao que o paciente quer. Para mim, eu demoro muito mais no consultório convencendo o paciente daquilo que ele não deve fazer, tá? Do que simplesmente atender e acatar. Então, eu demoro para falar para o paciente, olha, eu sei que você quer fazer uma biópsia embrionária, mas você tem 30 anos de idade, tá? Você não tem indicação, não tem histórico, não precisa. Eu gasto muito mais tempo para convencer do que se eu simplesmente acatasse. Então, o médico que tem um pouco mais de experiência, ele consegue abordar o paciente e realmente consegue fazer com que o paciente entenda, compreenda que aquilo realmente é o melhor para ele. E, de repente, quem é mais novo não tem essa abordagem. Mas daqui a pouco vai ter. Vai ter, é questão de tempo. É questão de tempo. Então, o que a gente vê é exatamente isso. O pessoal mais novo ainda não consegue abordar o paciente de uma forma assim, oi, para lá. Não é porque a sua vizinha fez que é bom para você. Tá? Eu não sou um garçom que está anotando o pedido do que você está fazendo. Eu tenho know-how, eu tenho experiência, então eu vou convencer a você o que é melhor para você. Tá? Você veio me procurar para eu te dar uma opinião, não simplesmente para acatar o que você acha que é melhor para você. Senão, o que eu estou fazendo lá? Sem dúvida. Qual que é o papel do médico? É orientar o paciente, fazer o melhor, é individualizar. Está certíssima. Muito bem. Bom, nós estamos aqui batendo esse papo já tem um tempo, já estamos caminhando aqui para nossas considerações finais. Doutora, o que esperar da reprodução do futuro? Como é que a doutora olha para o futuro e fala assim, puxa, não sei se eu estarei lá, mas eu queria que fosse assim. Tá. Acesso amplo a todos os pacientes, a todos os casais que precisam, as famílias plurais que necessitam da técnica para constituir suas famílias. Então, o que eu gostaria no futuro é ver quem necessita das técnicas ter o real acesso. E, por um outro lado, a evolução toda, às vezes me dá um receio que isso vai ser cada vez mais difícil. Porque a tecnologia está se tornando tornando os processos caros. Entendo. Tá? Então, eu acho que, claro, isso vai um tempo para você, né, diminuir o custo de uma tecnologia nova. Mas até que isso aconteça, a gente vai inibir um número gigante
de pessoas que necessitam das técnicas, porque se você pergunta para uma pessoa, quanto você acha que custa uma reprodução assistida? Tá? Assim, eu sei que a resposta é simples, eu não sei quanto custa, mas eu sei que eu não vou poder pagar. Eu acho que é caro. Tá? Então, vem muito essa imagem. E quanto mais a gente coloca justamente essa tecnologia, esse add-on, dentro de um ciclo de reprodução assistida, mais o custo aumenta. Mas aumenta, Erivelton, em troca de que percentual de ganho de taxa de gravidez? Pequeno. Então, em vez do casal estar colocando um monte de add-on em um único ciclo de tentativa, não era melhor ele guardar e fazer um segundo ciclo, onde ele realmente vai ter uma taxa maior de sucesso dentro de um todo? Claro, volto a dizer, existem casais que necessitam obrigatoriamente dessas técnicas, tá? Que necessitam de PGTA, que precisam de fazer um frisol, que precisam fazer uma avaliação de endométrio. Eu não estou discutindo isso, tá? Mas aplicar isso para um todo, para todo mundo, você vai distanciar cada vez mais quem necessita, que não tem condição econômica. Como é que eu vou colocar? Eu trabalho dentro de um hospital público. Eu preciso individualizar. Eu tenho um recurso que uma das coisas que mais a gente tem problema é como eu vou individualizar que casal precisa de cada coisa. Que casal precisa da técnica mais cara, que casal pode usar uma técnica e com as mesmas taxas. Então, administrar economicamente cada vez é mais difícil, porque você, para dar todos os tratamentos para toda a população, com toda essa tecnologia que está sendo incluída como uma obrigatoriedade, fica inviável. Se eu aplicar tudo para todo mundo, em que de vez de fazer 50, 100 ciclos, eu vou fazer 10. Eu vou atender 10 casais em vez de atender 50. A conta não fecha. Eu vou só distanciar os casais. Então, por isso, mais uma vez, individualizar. E o que acontece com a mídia social é exatamente isso. O casal tem acesso à informação de uma forma não tão, não tão elaborada. Então, ele toma como verdade absoluta que para ele conseguir a gravidez dele, ele precisa de todas as técnicas. E como ele acha que ele economicamente não consegue, ele nem tenta. É verdade. Totalmente. Muito bom. Quero aproveitar para agradecer aqui a Criovita e a Spectrum, que apoia esse canal. O pessoal que está com a gente desde que começou, foi sempre muito interessante, muito importante. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou marcá-los aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Spectrum e a própria Criovita, fiquem à vontade. Doutora Nilka, muito obrigado pelo seu tempo, tirar espaço na sua agenda, vir bater esse papo com a gente. Eu acho que isso é muito interessante. Você traz uma visão muito importante de um ponto de vista de quem conheceu a história, de quem está vivenciando esse mercado como ele é hoje e a sua visão de acesso, né, de atendimento de mais pacientes do futuro. Eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que esse é um dos caminhos que nós temos para expandir ainda mais o mercado. Muito obrigado pelo seu tempo e suas considerações finais. Bom, Erivelton, muito obrigada pelo convite. Eu falei, eu acho que, como eu falei, né, a maçã nunca cai muito longe da árvore. Eu sou uma entusiasta da reprodução assistida como um todo. Eu realmente, como você falou, o olho brilha quando a gente fala de acesso. Tá? Eu acho que o que diferencia, talvez, a minha filosofia é exatamente essa, é procurar fazer com que mais casais consigam, né, terem a sua família e tentar, justamente dentro de toda a evolução da ciência, não perder um lado humano, o lado de individualizar, de trazer para si, de conversar, de tirar esse mecanismo meio
autômato, sabe? Que a reprodução assistida está entrando um pouco numa, sabe, numa coisa muito automatizada, muito... Então, talvez seja uma característica pessoal minha e eu não sei te dizer o quanto, né, esta característica ainda vai sobreviver dentro desse mercado todo, tá? Dessa evolução, mas é um diferencial e que a gente, né, o que eu gostaria é que todos os novos, né, profissionais na área de reprodução não deixassem de pensar também principalmente no acesso, tá? De todo mundo, ainda mais, cada vez mais. Hoje a gente tem a reprodução assistida, ela deixou de ser só também o tratamento, né? Hoje a gente faz medicina preventiva com a reprodução assistida. Né? Se fala em congelamento de óvulo, preservação social. Eu faço uma outra parte, eu faço preservação oncológica, tá? Que é um outro grande nicho, tá? E que, como eu falei, ainda o acesso também é precário. Muito precário. A gente sabe que um número muito maior de mulheres, né, e de homens também, a gente está falando muito, a gente sempre foca, né, em preservação, né, oncológica, preservação, mas muito mais voltada para a mulher. A gente esquece muitas vezes do homem. Então tem que ter muito espaço, a gente tem muita coisa para crescer, a gente tem muita coisa para aprender e evoluir. Perfeito. Muito bom. Se você gostou, compartilha, curte e veja os outros episódios que tem aqui no canal. Um grande abraço.